Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. No vídeo de hoje, vamos abordar uma das questões mais antigas, populares e controversas relacionadas ao mundo espiritual. Os mortos podem aparecer aos vivos? Ao longo da história, inúmeras pessoas afirmaram ter visto parentes falecidos, amigos que já morreram ou figuras misteriosas que supostamente seriam espíritos de mortos. Relatos desse tipo existem em diversas culturas e religiões do mundo. Filmes, livros, programas de televisão e até experiências pessoais relatadas por muitas pessoas reforçam constantemente a crença de que os mortos continuam vagando pela terra e, ocasionalmente, aparecem aos vivos. Mas a pergunta que realmente importa não é o que dizem as tradições populares, os filmes de terror ou os testemunhos humanos. A pergunta que deve orientar nossa análise é: o que a Bíblia ensina sobre isso? Afinal, a Bíblia é o único padrão que define, interpreta e julga toda a realidade. Deuteronômio 4, 5 a 8, Salmo 36, 9, 119 e 160, Isaías 8, 20, Provérbios 1, 7, 9 e 10, Mateus 15, 3 a 9, Marcos 7, 6 a 13, Colossenses 2, 3, 8, Mateus 4, 4, 7, 10, João 4, 1, 10, 35, 17, 17, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Será que os mortos permanecem neste mundo depois da morte? Será que eles podem visitar familiares, aparecer em casas, estradas ou outros lugares? Quando alguém afirma ter visto uma pessoa falecida, estamos diante de uma aparição real de um morto ou de outra realidade espiritual? A Escritura nos oferece respostas claras para essas questões. Ela não nos deixa dependentes de especulações, superstições ou experiências subjetivas. Pelo contrário, Deus revelou em sua palavra o que acontece após a morte, qual é a condição dos mortos e como devemos interpretar fenômenos aparentemente sobrenaturais. Nosso objetivo não é alimentar curiosidade sensacionalista, mas compreender esse tema à luz da revelação divina, desenvolvendo uma cosmovisão verdadeiramente bíblica sobre a morte, o estado dos mortos e a realidade espiritual. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo, porque compreender essa questão é fundamental para evitar enganos espirituais e interpretar corretamente muitos fenômenos que confundem milhares de pessoas. Vamos começar. Primeiro ponto da nossa abordagem: o que acontece com o ser humano após a morte? Para responder corretamente a pergunta central deste vídeo, se os mortos podem aparecer aos vivos, precisamos primeiro compreender o que a própria Escritura ensina sobre o estado do homem após a morte. Um dos textos mais importantes sobre esse assunto encontra-se em Hebreus 9, 27, onde lemos: E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esse versículo estabelece duas realidades fundamentais. Primeiro, a morte é um evento único e definitivo na experiência humana. O homem nasce, vive e morre uma única vez. A Bíblia não ensina reencarnação, transmigração de almas ou múltiplas existências. Em segundo lugar, o texto afirma que a morte é seguida pelo juízo. Observe que o autor não menciona qualquer processo de retorno à vida terrena, qualquer permanência vagando pela terra, ou qualquer possibilidade de um morto continuar interagindo normalmente com os vivos.
A sequência apresentada é simples e direta: morte e juízo. É importante notar que o texto não sugere explicitamente um longo intervalo entre esses eventos. Pelo contrário, a estrutura da passagem apresenta o juízo como a realidade que sucede à morte. Isso significa que a Escritura direciona nossa atenção não para uma existência errante dos mortos neste mundo, mas para sua apresentação diante de Deus. Sob essa perspectiva, quando o ser humano morre, ele deixa sua existência neste mundo e entra na realidade eterna determinada por Deus. A morte não representa uma continuação da vida terrena em outra forma, mas uma transição da ordem presente para a esfera da eternidade. Ao morrer, a pessoa imediatamente parte para o último dia da história, o dia do juízo final, pois ela deixa a esfera do tempo, Cronos, e entra na esfera da eternidade, Kairos, que é a esfera onde Deus habita. Ao contrário do que muitos teólogos concebem, não há nada no texto de Hebreus 9:27 que sugira que há um intervalo ou estado intermediário entre os dois eventos, morte e juízo, o juízo final. Quando alguém morre, a pessoa deixa o tempo e adentra a esfera atemporal, chamada também de eternidade. A própria parábola do rico e Lázaro demonstra que, após a morte, ambos os personagens encontram-se imediatamente em uma condição definida diante de Deus. O rico encontra-se em tormento, enquanto Lázaro é consolado. Em nenhum momento o texto sugere que eles permanecem vagando pela terra, visitando familiares ou aparecendo aos vivos. Além disso, a Escritura ensina que, antes da consumação da obra redentora de Cristo e do encerramento definitivo da antiga ordem pactual, os santos do Antigo Testamento aguardavam o cumprimento pleno das promessas divinas. O autor de Hebreus afirma que aqueles heróis da fé, embora tivessem obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus havia provido algo superior para a geração da nova aliança, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11:39-40. Isso demonstra que a história da redenção possuía uma estrutura pactual específica. Os santos da antiga administração aguardavam o cumprimento das promessas messiânicas, que seriam plenamente concretizadas por Cristo. Entretanto, em nenhum momento essa realidade implica que os mortos permaneciam circulando entre os vivos ou aparecendo regularmente no mundo dos homens. A expectativa bíblica sempre aponta para a presença de Deus, para o juízo e para o cumprimento de seus propósitos redentivos, não para uma permanência dos mortos na esfera terrena. Portanto, quando perguntamos o que acontece com o ser humano após a morte, a resposta bíblica é clara. Ele não permanece habitando este mundo, nem se torna uma entidade errante vagando entre os vivos. A morte conduz o homem para a realidade determinada por Deus, diante de seu tribunal e sob seu governo soberano. Esse ponto é fundamental, porque estabelece a base para entendermos o restante da nossa discussão. Se a Escritura ensina que os mortos não permanecem neste mundo após a morte, então precisamos perguntar: quando alguém afirma ter visto um falecido, o que exatamente está acontecendo? É essa questão que examinaremos nos próximos tópicos. Segundo ponto da nossa abordagem: se os mortos não aparecem, então quem são realmente os supostos mortos que aparecem? Se a Escritura ensina que os mortos não permanecem vagando pela terra e que, após a morte, o ser humano entra na realidade determinada por Deus, então surge uma pergunta inevitável: quem são as figuras que tantas pessoas afirmam ver quando dizem
ter encontrado parentes falecidos, amigos mortos ou outras supostas aparições. Dentro da cosmovisão bíblica, a resposta não deve ser buscada no espiritismo, no folclore popular ou nas experiências subjetivas das pessoas, mas naquilo que a própria palavra de Deus revela acerca do mundo espiritual. A Bíblia ensina que existem seres espirituais malignos que atuam na história humana com o propósito de enganar. Satanás é chamado de pai da mentira. João 8:44. E todo o seu reino é caracterizado pela falsificação, pela imitação e pelo engano. Seu objetivo não é revelar a verdade, mas produzir confusão espiritual. É justamente por isso que a Escritura adverte repetidamente acerca da existência de espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. O propósito desses espíritos é levar as pessoas a acreditar em falsas interpretações da realidade espiritual. Além disso, a Bíblia afirma que Satanás pode se transformar em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Esse texto estabelece um princípio extremamente importante. Os demônios não precisam se apresentar com aparência monstruosa ou assustadora. Eles podem assumir formas destinadas a enganar aqueles que os observam. Se podem apresentar-se como anjos de luz, não existe dificuldade teológica em compreender que também possam apresentar-se sob a aparência de pessoas falecidas, familiares ou outras figuras conhecidas, caso isso sirva aos seus propósitos de engano. Essa compreensão se harmoniza perfeitamente com o padrão geral da atividade demoníaca descrita na Escritura. O reino das trevas opera por meio da mentira, da falsificação e da manipulação da percepção humana. Por essa razão, quando alguém afirma ter visto um parente falecido, conversado com uma pessoa morta ou recebido mensagens de alguém que já partiu desta vida, a explicação bíblica não é que o morto realmente retornou. A explicação consistente com o ensino das Escrituras é que estamos diante de uma manifestação enganadora produzida por espíritos malignos. Isso também ajuda a explicar por que muitas dessas experiências frequentemente conduzem as pessoas para crenças contrárias à palavra de Deus. Em vez de fortalecerem a verdade bíblica, costumam reforçar doutrinas espíritas, ocultistas ou místicas, desviando as pessoas da revelação divina. A proibição bíblica contra a consulta aos mortos também faz sentido dentro dessa perspectiva. Deus condena práticas como necromancia, adivinhação e invocação dos mortos. Deuteronômio 18:10-12. Não porque os mortos estejam realmente disponíveis para comunicação, mas porque tais práticas colocam as pessoas em contato com forças espirituais malignas que se aproveitam dessa busca para enganar. Portanto, do ponto de vista bíblico, existe apenas uma única possibilidade quando alguém relata uma aparição real de um espírito com a aparência de um morto, uma manifestação demoníaca destinada a produzir engano. O que a Escritura não oferece é uma terceira alternativa, segundo a qual os mortos, uma alternativa de que os mortos permanecem vagando livremente pela terra, aparecendo a familiares e amigos. Assim, se os mortos não aparecem, os supostos mortos que aparecem não são realmente os falecidos. São manifestações que encontram sua explicação na atuação de espíritos enganadores, cuja missão é afastar os homens da verdade de Deus e conduzi-los à superstição, ao ocultismo e ao erro espiritual.
Por isso, o cristão deve avaliar toda experiência espiritual à luz das Escrituras, lembrando-se sempre de que nem toda manifestação sobrenatural procede de Deus e de que o discernimento espiritual é indispensável para não ser enganado pelos artifícios do reino das trevas. Terceiro ponto. Todas as religiões que ensinam comunicação com os mortos são falsas e crenças contrárias à palavra de Deus. À luz de tudo o que vimos até aqui, torna-se necessário abordar uma consequência importante dessa discussão. O que dizer das religiões e sistemas espirituais que afirmam ser possível comunicar-se com os mortos? A resposta bíblica é direta. Qualquer sistema religioso que tenha como fundamento a comunicação com espíritos de pessoas falecidas está ensinando algo que contradiz o ensino das Escrituras. A palavra de Deus é extremamente clara ao proibir práticas como necromancia, consulta aos mortos, invocação de espíritos e qualquer tentativa de obter orientação espiritual através daqueles que já partiram desta vida. Em Deuteronômio 18, 10 a 12, Deus condena explicitamente adivinhadores, encantadores, médiums, necromantes e todos aqueles que buscam contato com os mortos. O texto não trata essas práticas como meios legítimos de conhecimento espiritual, mas como abominações diante de Deus. Isso ocorre porque a cosmovisão bíblica ensina que os mortos não permanecem disponíveis para comunicação com os vivos. Como vimos anteriormente, a morte conduz o ser humano à realidade determinada por Deus. Portanto, a ideia de espíritos de falecidos retornando regularmente para transmitir mensagens, orientar familiares ou revelar segredos não encontra fundamento nas Escrituras. Consequentemente, sistemas religiosos construídos sobre essa premissa estão edificados sobre uma compreensão equivocada da realidade espiritual. Entre esses sistemas está o espiritismo kardecista, desenvolvido por Allan Kardec no século XIX. Sua estrutura doutrinária depende da crença de que os mortos podem comunicar-se com os vivos através de médiuns, transmitindo ensinamentos, orientações e revelações. Entretanto, essa concepção entra em conflito direto com o ensino bíblico. A autoridade da fé cristã não está em experiências mediúnicas, mensagens espirituais ou revelações recebidas de supostos mortos, mas na revelação objetiva que Deus concedeu nas Escrituras. Além do espiritismo, diversas correntes esotéricas, ocultistas e espiritualistas compartilham de pressupostos semelhantes, incentivando a busca de contato com entidades que alegadamente seriam espíritos humanos desencarnados. A dificuldade, ou melhor, a impossibilidade fundamental permanece a mesma. Tais práticas partem de uma premissa que a Bíblia não autoriza. Mais do que isso, a Escritura alerta repetidamente sobre a existência de espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. Isso significa que experiências espirituais impressionantes, manifestações sobrenaturais e mensagens aparentemente vindas de falecidos não devem ser aceitas automaticamente como verdadeiras. O cristão não avalia fenômenos espirituais pela intensidade da experiência, mas pela conformidade com a palavra de Deus. Por essa razão, a crítica bíblica
a essas religiões não é meramente uma discordância secundária sobre detalhes doutrinários. Trata-se de uma divergência sobre a própria natureza da revelação, da morte e do mundo espiritual. Se a Escritura é verdadeira, então a comunicação regular com mortos, conforme ensinada por essas religiões, não corresponde à realidade descrita por Deus. E se essas experiências não procedem dos mortos, então a fonte dessas manifestações deve ser compreendida à luz daquilo que a própria Bíblia revela sobre o engano espiritual. Portanto, a posição cristã histórica é que qualquer religião construída sobre a comunicação com os mortos apresenta um ensino incompatível com a revelação bíblica. O chamado das Escrituras não é para buscar orientação em espíritos, médiums ou mensagens de supostos falecidos, mas para ouvir a voz de Deus revelada em Sua palavra. É nela que encontramos a verdade sobre a vida, a morte, a eternidade e a salvação. Tudo que contradiz essa revelação deve ser rejeitado, por mais impressionante ou convincente que pareça aos olhos humanos. Quarto ponto da nossa abordagem: o discernimento cristão diante de experiências sobrenaturais. Depois de compreendermos o que a Bíblia ensina sobre a morte, a impossibilidade de comunicação com os mortos e o perigo dos espíritos enganadores, surge uma questão prática. Como o cristão deve reagir quando se depara com relatos ou experiências aparentemente sobrenaturais? Vivemos em uma época na qual experiências subjetivas são frequentemente colocadas acima da revelação divina. Muitas pessoas acreditam que algo deve ser considerado verdadeiro simplesmente porque foi visto, sentido ou experimentado. Contudo, a cosmovisão bíblica estabelece um princípio completamente diferente. A verdade não é determinada pela experiência humana, mas pela palavra de Deus. Por essa razão, o cristão não deve construir sua teologia a partir de testemunhos, aparições ou manifestações espirituais. A Escritura é o padrão pelo qual todas as experiências devem ser avaliadas. O apóstolo João exorta os crentes: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. 1 João 4:1. Essa advertência pressupõe que nem toda experiência espiritual é legítima. Existem manifestações reais que não procedem de Deus, que possuem como objetivo enganar. Isso significa que, quando alguém afirma ter visto um familiar falecido, recebido mensagens de um morto ou presenciado uma aparição sobrenatural, a primeira pergunta do cristão não deve ser o que a pessoa sentiu, mas sim, essa experiência está de acordo com aquilo que Deus revelou nas Escrituras? Se a experiência contradiz a palavra de Deus, então a experiência está errada, independentemente de quão impressionante pareça. Além disso, o cristão deve evitar duas posturas extremas. A primeira é a credulidade ingênua, que aceita qualquer relato sobrenatural sem análise bíblica. Essa postura frequentemente conduz à superstição, ao misticismo e ao engano espiritual. A segunda é o ceticismo materialista, que nega completamente a existência do mundo espiritual. Essa posição também é incompatível com a Escritura, pois a Bíblia ensina claramente a existência de anjos, demônios e da batalha espiritual. O caminho bíblico é o discernimento. O cristão reconhece a realidade do mundo espiritual, mas interpreta essa realidade à luz da revelação de Deus.
Por isso, nossa confiança não deve estar em médiums, aparições, sonhos, visões ou mensagens atribuídas a mortos. Nossa confiança deve estar na suficiência das Escrituras e na autoridade de Cristo. A palavra de Deus nos fornece tudo o que é necessário para compreendermos corretamente a realidade espiritual. Quando permanecemos firmados nela, não somos levados por histórias impressionantes, nem por experiências emocionais, nem pelos enganos promovidos pelo reino das trevas. Assim, o verdadeiro antídoto contra o erro espiritual não é a curiosidade pelo sobrenatural, mas a fidelidade à verdade revelada por Deus. Quanto mais profundamente conhecemos as Escrituras, menos vulneráveis nos tornamos às falsificações espirituais que procuram imitar a verdade. Então, ao chegarmos na nossa conclusão, a conclusão deste vídeo, a Bíblia responde: os mortos não aparecem. Ao longo deste vídeo, examinamos uma questão que há séculos desperta curiosidade, medo e inúmeras especulações. Os mortos podem aparecer aos vivos? Ao analisarmos as Escrituras, vimos que a resposta bíblica é clara: a morte não transforma o ser humano em uma entidade errante que permanece vagando pela terra. A palavra de Deus ensina que o homem morre uma só vez e depois disso segue-se o juízo. A existência terrena chega ao seu fim e o indivíduo entra na eternidade ou esfera do Kairos. Também vimos que, se os mortos não permanecem neste mundo, então as supostas aparições de falecidos não podem ser explicadas como retornos reais daqueles que morreram. A cosmovisão bíblica nos leva a compreender que tais fenômenos são resultado de engano pela atuação de espíritos malignos que buscam confundir as pessoas e afastá-las da verdade. Além disso, analisamos como religiões e sistemas espirituais que afirmam promover contato com os mortos entram em conflito direto com a revelação bíblica. A Escritura não autoriza a busca por mensagens de falecidos, nem apresenta a comunicação com os mortos como uma prática legítima. Pelo contrário, ela adverte contra esse tipo de prática e direciona o povo de Deus para a sua própria revelação. Por fim, aprendemos que o cristão deve exercer discernimento espiritual. Nem toda experiência sobrenatural procede de Deus. E nem toda manifestação espiritual deve ser aceita como verdadeira. O padrão final de julgamento não é a experiência humana, mas a palavra de Deus. Portanto, a grande lição deste estudo é simples e profunda. A verdade sobre a morte e o mundo espiritual não deve ser buscada em relatos populares, experiências subjetivas ou tradições religiosas não cristãs, mas exclusivamente nas Escrituras. É a Bíblia que nos ensina quem somos, o que acontece após a morte e como devemos interpretar os fenômenos espirituais que encontramos neste mundo. E quando permanecemos firmados nessa verdade, não somos conduzidos pelo medo, pela superstição ou pelo engano, mas pela segurança da revelação de Deus e pela certeza da vitória de Cristo sobre todo o reino das trevas. Se este conteúdo foi edificante para você, compartilhe este vídeo e continue acompanhando os conteúdos do canal Reforma e Teologia. Deixe sua curtida, comente e até o próximo vídeo.